Tópico 6 no plano de ensino. Dando continuidade, então, à organização que a doutrina faz da evolução histórica do direito do trabalho, chegamos à terceira fase rica no direito do trabalho, que é a fase que inicia com a Revolução de 30. E rica por motivos bastante óbvios, que são o período auge do direito do trabalho, de intensa legislação ordinária, tudo isso acontecendo porque tínhamos um Brasil governado por Getúlio Vargas, um trabalhista, inspirado possivelmente na doutrina italiana de inspiração. O Getúlio Vargas, com a Revolução de 30, traz esta bandeira, ergue a bandeira do trabalhismo no país. E, obviamente, quando um presidente assume isto como programa de governo, como forma de sustentação política das suas ideias e fazer isto a cor de um país, há um momento de crescimento da disciplina bastante significativo. Também é nesse momento que, com este e aos auspícios de nosso presidente, o Brasil adota a Regulação Internacional do Trabalho, que vem pela nossa Organização Internacional do Trabalho. Neste momento nós vamos ter um conjunto, um cenário absolutamente favorável ao direito do trabalho, que vai pela legislação ordinária, bem como pelas constituições federais a partir da década de 30. Será a Constituição de 34, a Constituição de 37, a Republicana de 46, a Constituição Federal de 67, a Emenda Constitucional número 1 de 69, verdadeira Constituição, e a Constituição vigente de 88, cada vez mais num espaço crescente de regulamentação importante do direito do trabalho. Se esse espaço constitucional foi crescente, a de 88 nós vamos examinar na próxima fase, na próxima gravação, mas gostaria de destacar aqui a importância da Constituição Republicana de 46, que trouxe, separei 5 direitos muito importantes. Primeiro, o reconhecimento do direito de greve. É nesta Constituição de 46 que pela primeira vez o espaço constitucional reconhece a paralisação reivindicadora do trabalhador com espaço constitucional para nela constar. Nós vamos também ter a existência do direito ao repouso remunerado aos domingos. Nós vamos ter direitos reconhecidos ao rural, aos rurais, ou ao meio rural, ao trabalho rural, e a participação dos lucros, ainda que não fosse tão brevemente adotada como nós vamos ver posteriormente. Mas acresço ainda como um destaque importante para o direito do trabalho, Constituição Republicana de 46, a criação da Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário. Em seguida nós vamos ver que ela já existia, mas que esta mudança de status, de vigor, de poder, passando a ser poder do Estado, é só reconhecida e atribuída pela Constituição Republicana de 46. Mas este período, então, que se passa naquela ideia de gráfico que lhes mostrei, chegamos a um período bastante elevado em que vai crescer a legislação trabalhista de uma maneira significativa. Fiz alguns destaques tentando, inclusive, fazer aqueles que se aproximam dos dias de hoje, com regras próprias. Mas em 1930, que se cria o primeiro Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, sob o comando de Lindolfo Collor, uma figura exponencial para o direito do trabalho e para a história política do Brasil. Ministério esse que, inclusive, com a reforma administrativa e trabalhista, administrativa, deixa de existir no âmbito do século XXI. Em 1935, comissões mistas de conciliação e justiça e a obrigação da carteira profissional. As comissões mistas de conciliação e justiça, um preâmbulo da Justiça do Trabalho, que tem a noção da paridade, da representatividade paritária, empregados e empregadores, como forma de solução dos conflitos. Uma outra experiência importante nesse primeiro período é justamente em 1935, a Lei Geral do Trabalho, a de número 62, disse influenciada pela Constituição Federal do México e da Constituição de 17 e da Federal de Weimar, alemã, de 1919, essa lei tentou justamente fazer com que ali
tivessem normatizados todas as regras relativamente ao trabalho. Uma experiência bastante interessante. No que diz respeito à Justiça do Trabalho, aquela que há pouco referimos, é interessante fazer um pequeno jogo de verbos que as constituições que antecederam aquela de 46, que realmente consagra como um poder do Estado, fizeram. Pois a Constituição Federal de 34 previu a Justiça do Trabalho como um órgão administrativo. Administrativo que é sem autonomia orçamentária, administrativa e, portanto, apenas um órgão do Estado. A Constituição Federal de 37, repetindo a existência dessa Justiça do Trabalho, institui a Justiça do Trabalho, sem que, no entanto, algo aconteça, senão pelo Decreto-Lei de 1939, de número 1237, constitui a Justiça do Trabalho. E é só em 1941 que ela é instalada e passa a funcionar. Quero dizer com isso, e por isso a referência a jogo de palavras. A de 34 prevê, a de 37 institui, um decreto-lei em 39 constitui e instala-se finalmente em 1941, consagrando-se como poder apenas com a Constituição Federal de 46. Realço ainda neste período, que poderia não terminar mais, ele começa em 1930, mas é aberto para o futuro, como lá na outra gravação diz, poderia fazer outras divisões, mas o fato é que tem muitas leis que chegam inclusive aos nossos tempos. Em 1936, por exemplo, pela primeira vez, a Lei 185 prevê um salário mínimo, e que somente vai se estabelecer este montante em 1941. Em 1943 há um passo importantíssimo e que diz respeito ainda aos dias de hoje, que é o estabelecimento da consolidação das leis do trabalho. A CLT é ainda um mais importante documento e regência da lei do empregado, a lei trabalhista. Quero dizer com isso que não disse exclusiva, porque ao redor dela, e já dando em alguma medida uma conclusão de não atender a sua finalidade inicial, que era consolidar, e consolidou, claro, tudo que até aquele momento havia, mas não conseguiu manter consolidado até os dias de hoje. Tanto que gravitam ao redor do instrumento central, a CLT, gravitam dezenas, centenas de leis trabalhistas avulsas e regências normativas aplicáveis ao empregado. Mas continua sim sendo a CLT o instrumento central do emprego, do contrato de trabalho, e insisto, importante a gente saber que não é a mesma e não tem a mesma dicção e relação que teve desde 1943. Sofreu centenas de atualizações e alterações e, portanto, não é aquela velha senhora de 43, senão uma senhora praticamente reconhecível aos dias de hoje, tantas as alterações que sofreu. No entanto, ainda tem o problema da estrutura antiga e ultrapassada, razão pela qual o mundo também, nas suas visões, regências, sistemas jurídicos, alteram as regências, o mundo altera as regências trabalhistas e o Brasil mexe na CLT e faz reforma trabalhista no ano de 2018. Mas a CLT teve esse papel importante de consolidar porque ela reúne em seu objeto três matérias importantíssimas destinadas a dois grupos de proteção: os direitos individuais do trabalho e os direitos coletivos do trabalho. E nestes direcionamentos, nós temos a CLT tratando três matérias fundamentais para as relações de trabalho. As matérias são direito material do trabalho, direito processual do trabalho e direito administrativo do trabalho. Por direito material do trabalho se entende a criação dos próprios direitos, o direito a salário, a jornada e a outros tantos que estão estabelecidos e nascem, tem como fonte a própria CLT. O direito material é naturalmente o direito em si e que está
praticamente iniciado em termos de organização lá na CLT. O direito processual do trabalho significa dizer que os conflitos e reconhecer que eles existem e dar formas com que eles se solucionem, fazendo com que os litígios e os conflitos tenham um caminho legal para a sua solução hoje e logo em seguida, hoje e desde então a cabo da Justiça do Trabalho, hoje um órgão do Poder Judiciário. O meio e método civilizado de solução de conflitos é o processo, e que a CLT tratou de incluir ali todo a sua regência, a sua preocupação para que se desenvolva o mais importante deles, que é a ação reclamatória trabalhista. E o fez incluindo toda a parte processual na CLT. Inaugura o título 10 do Processo Judiciário do Trabalho, seu capítulo 1º, no 763, e aí vai adiante fazendo a regência do processo do trabalho, da ação reclamatória trabalhista, do inquérito judicial, que é da autoria do empregador, mas um detalhe convém esclarecer, importante quando se fala pela primeira vez em CLT. A CLT, que procurou fazer toda essa regência dos processos nas suas páginas, no entanto, teve um rasgo de humildade quando no artigo 769 diz o seguinte, que nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que não for compatível com este tema. E foi importantíssimo isso, porque por mais dedicados que tenham sido os autores da CLT, há uma disciplina processual da Idade Média, que é o processo civil, e que por óbvio tem muito a ensinar, além da inspiração que fez ao próprio trato que a CLT deu ao processo de trabalho, tem muito a ensinar para o direito do trabalho e, portanto, ainda hoje serve, com alterações novas, inclusive desta aplicação, serve de aplicação subsidiária ao direito do trabalho. Naquilo que nós não tivermos regência específica e que for compatível, vamos sim nos socorrer do irmão mais velho, do irmão antigo, que é o Código de Processo Civil. Aí as discussões com este novo código que data de 2015 retomam o que é a compatibilidade, até que ponto vai, quais normas se aplicam e não se aplicam. Assim é o direito, a regência viva da vida. E a terceira parte, direito material, direito processual, que compõe a CLT, é o direito administrativo do Estado. Direito administrativo do trabalho, justamente a interferência do Estado nas relações de trabalho, que diz que trabalho pode ser, que regras devem ter, que locais de trabalho podem funcionar, como se fiscaliza e como se sanciona. São essas três partes, três componentes da CLT, que é objeto desse destaque, como eu disse, justamente na terceira fase do direito do trabalho. Vamos identificar ainda em 44 e 63 leis do acidente do trabalho, uma preocupação até hoje existente, como já tratamos inclusive na primeira aula que tivemos. Nós vamos ter leis sucessivas sobre greve e lockout, 1946, 64, 65 e a vigente 7783 de 89, que tratam da paralisação reivindicatória dos empregados, a greve, o cruzar de braços, o movimento paredista, que vocês haverão de ter um aprofundamento na leitura, bem como em disciplina própria de direito coletivo do trabalho. Deixo claro, no entanto, que o chamado lockout, a paralisação do empregador, desde sempre proibida no Brasil. Por quê? Porque se entende que as relações de trabalho e o funcionamento das empresas é diretamente vinculado e atrelado ao funcionamento da economia e do país, sendo vedado desde sempre aos empregadores o cruzar de braços e, portanto, a interrupção da economia. Friso ainda mais duas ou três outras outras leis, que são a Lei 605 de 49, ainda vigente, regulou o repouso semanal remunerado, com inúmeras alterações ao longo do tempo. A Lei Orgânica da Previdência Social, na década de 60, que tenta uniformizar e unificar os institutos de pensão, Estatuto do Trabalhador Rural, legislação complementar, incluindo inclusive o acidente do trabalho no sistema da Previdência. Faço referência ainda a uma lei vigente, a lei do 13º salário, a
tecnicamente chamada gratificação natalina, que é a Lei 4090 de 62, com inúmeras alterações. A Lei 5.107 do importante e vigente Fundo de Garantia, hoje regido pela Lei 8.036, e poderia aí seguir exemplificando inúmeras regras que hoje vigem e que compõem essa terceira parte, ou a parte final de histórico de desenvolvimento da legislação e do próprio direito do trabalho no país.